Muito bem, pessoal. Vamos começar a falar então um pouco sobre baterias aqui, que é um assunto um pouco complicado, porque principalmente em regiões igual onde a gente mora, na região metropolitana, que a energia elétrica da concessionária, da distribuidora é muito disponível, não é tão comum a gente encontrar esse tipo de sistema. Então, quando se fala desse tipo de sistema, aqui nós vamos dar umas orientações gerais mesmo. Sobre verificação, o intervalo de verificação, a melhor forma de você determinar qual que vai ser esse intervalo seria verificando as orientações do fabricante. Geralmente no manual da bateria, o próprio fabricante, nós já vimos isso nas aulas passadas, tem lá no manual uma rotina de teste que você pode executar e a temporalidade disso tem que ser feito. Mas basicamente, o que influi nesse tempo? Condição climática, então geralmente quanto mais quente o ambiente, mais rápido pode evaporar ali o eletrólito. E aí eu vou tomar um cuidado de explicar para vocês o seguinte, tem vários tipos de baterias, né? Eu não sei se vocês já trabalharam isso na disciplina de energia solar fotovoltaica, mas tem vários tipos. Os tipos mais comuns hoje em dia são a bateria do tipo selada. A bateria é totalmente fechada, então o eletrólito, que é aquele líquido que liga as placas da bateria e proporciona o fluxo de corrente, o eletrólito não tem como ele sair da bateria. Se ele vazar por algum motivo, a bateria foi danificada, aí é substituição, é o único recurso. Agora, tem baterias que eram mais comuns há uns tempos atrás, hoje em dia nem é tão comum de achar para comprar mais, que elas têm um custo mais baixo, porque a construção delas é mais simples, e são baterias que a gente chama de baterias abertas. E aí elas exigem que você complemente o eletrólito dela com água de tempo em tempo. Então, por exemplo, no caso desse tipo de bateria, quanto mais quente é o ambiente, mais rápido ela vai perder essa água. Então você tem que determinar ali uma periodicidade maior para essa verificação. Quanto maior a profundidade de descarga que você utiliza também, maior vai ser a perda de água. Então, mais rápido você vai ter que fazer essas inspeções. Porque se a água baixar e não for substituída no tempo certo, a bateria também vai ser danificada permanentemente. A saúde da bateria, então, curtos-circuitos causam evaporação do eletrólito. Já falei da indicação do fabricante, que tem que ser observada. E aí, o intervalo típico é a cada 6 meses, para repor água, no caso da bateria aberta. Mas se tiver algum lugar remoto que o acesso é muito difícil e é um sistema que opera autônomo, pode ser mais viável fazer essa verificação anual. Então, você precisa comprar uma bateria que permita essa manutenção apenas uma vez por ano. Beleza? Então vai depender do fabricante da bateria te autorizar isso também. Quando se fala de manutenção de bateria, o que a gente tem de importante? Limpeza é muito importante, né? Tem que deixar tudo muito bem limpo a região que a bateria está instalada, mas principalmente a limpeza dos conectores. Pode acontecer com o tempo que os conectores se afrouxem um pouco por causa do aquecimento e tudo, né? Temperatura ambiente e tudo mais, então pode aparecer ali algum tipo de corrosão. Então é importante que, se isso aparecer, tem que desconectar, fazer a limpeza dos conectores e reconectá-los. E aí tem um tipo de graxa que se passa também no conector da bateria que faz ele durar mais, assim, ele impede um pouco essa oxidação. Então, além do reaperto da limpeza, a adição de água, se for o caso, e verificação das condições de desempenho. Então eu vou explicar para vocês depois como que faz para verificar se uma bateria está com a capacidade dela de acordo com o que era originalmente. Então, geralmente, você não só está falando que os fabricantes recomendam manter um registro histórico das informações, mas todo tipo de sistema que passa por inspeção, assim como os módulos fotovoltaicos, é importante que, se você mediu a tensão de circuito aberto, que você registre essa tensão que você encontrou, da string, por exemplo, e as condições em que isso aconteceu, por exemplo, a temperatura ambiente, que é o que vai ter influência. Então, no caso da bateria, dos bancos de baterias, na verdade, é importante que você registre a tensão de cada bateria, a tensão total do banco. Se for do tipo de bateria aberta, tem um kitzinho que você mede a densidade do eletrólito, né, de cada bateria, é importante também. Se foi adicionada água na bateria, quantos ml de água você adicionou em cada bateria? Então, é importante registrar. Se tiver alguma anomalia, algum cabo frouxo, tudo, é importante anotar também, porque pode ser um ponto de atenção para a próxima pessoa que for fazer essa verificação. Né? E no caso da bateria que não é aberta, a bateria selada, fica mais por conta de você medir as tensões e verificar algum tipo de anomalia que possa ter aparecido ali entre uma inspeção e a outra. Sobre aspectos físicos, isso a gente já falou várias vezes aqui,
é não armazenar baterias em ambientes sem ventilação, dar preferência para utilizar fusíveis como proteção das baterias. Existe um pequeno risco de explosão, dependendo do ambiente que a bateria estiver condicionada, como o uso da bateria faz gerar gases que são explosivos, né? São gases que pegam fogo com facilidade. O uso de um disjuntor pode ser um problema, porque a atuação do disjuntor pode causar algum tipo de centelha, de faísca, e aí pode causar uma explosão. Enquanto o uso de fusíveis permite essa abertura do circuito sem esse risco, porque o circuito é aberto dentro de uma cápsula fechada, né? Outra coisa importante é observar a carcaça da bateria, principalmente procurando rachaduras e verificando se não houve vazamento de eletrólito, porque quando a bateria sobrecarrega, né, ou tem uma sobrecarga, o eletrólito pode tipo ferver e aí ele pode vazar. E se isso acontecer também é um problema sério, né, no caso da bateria derramada. E verificar condições de aperto, sujeira e oxidação ali nos terminais, importantes também. Sobre aspectos elétricos, é importante medir a tensão de circuito aberto da bateria, assim como foi feito para o módulo fotovoltaico, para verificar se está tudo ok. E aí, para isso, é importante você escolher um momento que a bateria seja carregada, de preferência no final de uma tarde de um dia ensolarado, que ela vai estar na carga máxima. E aí você desconecta o sistema. Então, desconecta a carga primeiro, para a bateria parar de descarregar. Depois, desconecta o gerador fotovoltaico. E depois você desconecta ela do controlador de carga. E aí sim você dá um tempinho de 20 minutos para garantir que ela vai estabilizar a tensão, porque a tensão fica um pouco mais alta ali assim que você faz a desconexão. Dá uns 20 minutos, pelo menos ali, meia hora, e aí você mede a tensão para verificar se está tudo conforme deveria estar. Outro aspecto importante é que se a bateria for do tipo aberta, você pode usar esse kit aqui, né, do densímetro, para medir a densidade do eletrólito. E você faz uma comparação ali com a massa específica da água, e aí você tem uma noção do estado de carga da bateria, para ver se ela está, né, operando como deveria, e se o eletrólito está também, né, com a densidade que deveria. Algumas indicações podem levar em consideração que a bateria está danificada e precisa ser substituída. Mas é claro que isso não está disponível em todas as baterias, porque só a bateria aberta que vai ter esse recurso. Quando se fala de aspecto elétrico, pessoal, dá para ter uma noção mais ou menos da carga, do nível de carga da bateria em função da tensão de circuito aberto. Aí é sempre importante lembrar que eu estou falando de tensão de circuito aberto, né? Não é a tensão em carga, né? Tem que levar em conta também que a tensão cai um pouco mais rápido assim que você desconecta ela da carga, então é bom deixar passar ali alguns minutos. E aí notem que aqui no eixo, nesse gráfico, no eixo X do lado esquerdo, eixo Y do lado esquerdo, a gente tem a tensão de circuito aberto da bateria, e no eixo X a gente tem a profundidade de descarga. E notem que a bateria, quando ela está 100% carregada, ela fica ali por volta de 13.8, 13.7 volts, 12.7, 12.8, e quando ela está totalmente descarregada em circuito aberto, ela fica ali por volta de 11.8 volts. Então é uma diferença muito pequena, né, do estado de carga. É claro que se eu colocar uma carga para ser aplicada ali para poder tirar a corrente da bateria, essas tensões vão cair muito, principalmente a tensão da descarga aqui da bateria descarregada. Então é um indicativo importante, mas lembrando que se você pegou a bateria e ela está dando 12 volts com o circuito aberto, é muito provável que essa bateria seja bastante descarregada, com mais da metade da carga dela, né, tá fora. E no caso da densidade, que quando está disponível você tem um densímetro, você pode também utilizar a densidade do eletrólito para indicar qual que é o nível de descarga da bateria. Algumas baterias também, né, questão de aspecto elétrico e inspeção visual, tem esse indicador de carga. Se esse indicador estiver verde, é tipo um vidro mesmo que fica em cima da bateria, se ele estiver verde, é porque a bateria está carregada. Aí não indica para você esse nível de carga. Se é metade da carga, se é 60%, 80% e tal, então fala que ela está carregada. Se ela tiver branco, vai te indicar que a bateria está descarregada. Então você pode simplesmente recarregar ela. E se tiver vermelho, indica que o eletrólito vazou. Então tem pouco eletrólito na bateria. Só que como esse tipo de bateria aqui é do tipo selada, o eletrólito teoricamente não pode sair. Se ele saiu, é porque a bateria realmente está com defeito e vai ter que ser substituída. Falando um pouco agora sobre teste de capacidade.
Geralmente, quando a bateria está com menos de 80% da capacidade nominal dela, ou seja, ela fornece menos de 80% da energia que deveria, chegou a hora de substituí-la. Então, como que eu faço para testar isso? Primeira parte é você garantir que a bateria está totalmente carregada, né? Se ela estiver totalmente carregada, você desconecta o painel fotovoltaico, né? Aí para garantir que ela está carregada, pessoal, é aquela mesma coisa. Escolhe um momento, uma tarde de um dia ensolarado, que não foi consumida tanta energia assim do sistema, que ela vai estar carregada. Então, desconecta o painel fotovoltaico para não ter geração. E aí você vai ligar, ou liga todas as cargas elétricas que estão no sistema, ou liga uma parte dessas cargas e acompanha quanto tempo essa bateria vai ter de carga. Quantas horas ela vai dar de carga. Porque aí você consegue, pelo gráfico, e aí isso aqui é um gráfico real de uma bateria, o fabricante mostra para você. Por exemplo, nesse caso dessa bateria aqui, se você colocar uma descarga nela de 2,5 amperes, ela vai durar aqui pouco mais de 11 horas. Se você colocar uma descarga de 10 amperes, ela vai durar aqui 2 horas e 15 minutos, por exemplo. Então, com isso, você descobre, aí você tem que ter uma descarga total na bateria. Então, é importante também lembrar que você não vai ter energia depois. Então, tem que ser esse tipo de teste tem que ser muito bem planejado, certo? Não é simplesmente descarregar a bateria e depois ficar sem energia ali para atender o consumidor, não. Então, com o controle da corrente de descarga e do tempo que a bateria levou para descarregar totalmente, e aí a descarga total é quando ela atinge 10,5 volts de tensão, você consegue identificar qual que é a capacidade da bateria. E aí, geralmente, se der menos de 80%, é entender que está na hora de substituir a bateria. Então, eu vou falar de condicionadores de potência agora, eu vou encerrar essa aula e continuar na próxima parte.